Há uma armadilha silenciosa que destrói mais sonhos do que o fracasso: o perfeccionismo. Ele veste a máscara de virtude, parece disciplina, parece força de vontade, mas no fundo é medo. Não medo de errar apenas, mas medo de encarar a própria grandeza. É por isso que tantas pessoas, mesmo talentosas, ficam presas em planos intermináveis, ajustes infinitos e nunca dão o primeiro passo. E esse é o veneno disfarçado de qualidade. Muitos acreditam que exigir perfeição de si mesmos é sinal de superioridade. A sociedade aplaude quem nunca aceita menos do que o melhor. Mas e se esse comportamento não for coragem, e sim fuga? Jung já alertava: o perfeccionismo pode ser uma forma sofisticada de autossabotagem, um disfarce para não assumir a responsabilidade pelo próprio poder. Porque quem reconhece o que carrega dentro de si não pode mais se esconder. Imagine alguém que sonha em escrever um livro, abrir uma empresa ou mudar de carreira. Passa anos estudando, planejando, revisando cada detalhe, mas nunca lança nada porque ainda não está pronto. O texto precisa melhorar, o projeto precisa de mais ajustes, o plano ainda não é sólido. Assim, o tempo passa e nada acontece. O problema não é falta de preparo, mas medo de agir. Por trás da fachada impecável, o perfeccionista esconde a paralisia. Fica ocupado, mas não avança. Mostra ao mundo disciplina, mas na verdade foge da pergunta mais perigosa de todas: do que sou realmente capaz? Porque a resposta pode ser assustadora. Reconhecer a própria força significa também encarar os anos desperdiçados e as oportunidades deixadas para trás. O perfeccionismo, portanto, não é apenas busca de qualidade, é uma prisão dourada. Ele protege do julgamento alheio, mas também impede de descobrir o poder pessoal. E muitas vezes, o verdadeiro medo não é fracassar, mas ter sucesso e não estar preparado para lidar com a grandeza que poderia ter sido vivida muito antes. Jung via o perfeccionismo como parte do conflito entre o consciente e o inconsciente. No nível consciente, a pessoa busca admiração e reconhecimento. No inconsciente, o medo de se expor e brilhar demais. O perfeccionista usa a obsessão por detalhes como desculpa para não correr riscos. Enquanto ajusta cada milímetro, adia a vida real. A persona, essa máscara social que mostramos ao mundo, é central nesse processo. O perfeccionista constrói uma imagem irretocável de dedicação e exigência. Essa fachada se torna um escudo. Mas atrás dela, na sombra, ficam escondidos não só medos e inseguranças, mas também talentos, criatividade e potenciais grandiosos que o ego não se sente pronto para suportar. Por isso, o perfeccionista não foge apenas do erro. Ele foge do impacto que teria se ousasse dar certo. O discurso de "não estou pronto" é aceitável socialmente, mas o que existe por trás é o pavor do sucesso. Porque ter sucesso é ser visto, é ser cobrado, é enfrentar novas responsabilidades. O perfeccionismo se torna então um álibi elegante. Evita a queda, mas também impede o voo. Essa dinâmica custa caro. A energia que deveria se transformar em ação e criação fica presa dentro da mente, virando ansiedade, autocobrança e frustração. Quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais insatisfeita se sente. O perfeccionismo parece ordem, mas por dentro gera caos emocional. É uma prisão invisível, difícil de escapar porque é elogiada pela sociedade. E aqui fica o convite para você participar. Comente a frase: "Perfeccionismo é a prisão mais bonita que já existiu", aqui embaixo. Quero ver quantos de vocês reconhecem essa verdade e estão prontos para refletir sobre ela. Falar do medo do próprio poder pode soar estranho. Afinal, quem não gostaria de ser mais forte, mais capaz, mais admirado?
Mas Jung lembrava que o verdadeiro poder não vem só de conquistas externas. Ele carrega uma carga pesada de responsabilidade. Reconhecer a própria grandeza significa admitir que poderíamos ter feito muito mais, muito antes. Essa percepção é devastadora para muitos, porque expõe anos de tempo perdido. O ego, com suas desculpas e justificativas, sempre tenta se proteger. É mais confortável dizer que ainda não era o momento, que faltavam recursos ou experiência. Mas, no fundo, o que paralisa é o medo de assumir o chamado interior, aquilo que Jung chamava de self, o núcleo mais profundo da psique. O self exige que cada um realize sua singularidade, mesmo que isso custe abandonar velhas identidades e zonas de conforto. Por isso, tantas pessoas preferem permanecer pequenas. Viver aquém do próprio potencial garante anonimato e menos riscos. Ser medíocre é seguro. Brilhar exige coragem para lidar não só com desafios externos, mas também com os olhares, críticas e expectativas de todos ao redor. A sociedade até diz valorizar o gênio, mas não hesita em punir quem ousa ser grande demais. Além disso, existe o peso da sombra. Jung afirmava que tudo o que reprimimos, inclusive nossa força, vai para lá. E o que é jogado na sombra continua agindo de forma inconsciente, sabotando decisões, destruindo relações e fazendo a pessoa desistir justamente no momento mais importante. Isso acontece porque realizar o próprio poder significa carregar a responsabilidade de ser fiel a si mesmo, e nem todos estão prontos para isso. O paradoxo humano é claro: desejamos liberdade, mas também temos medo dela. Queremos ser grandiosos, mas ao mesmo tempo ansiamos por ficar protegidos no anonimato. É nesse dilema que o perfeccionismo se instala. Enquanto alguém busca o plano perfeito, a execução perfeita, pode se esconder da angústia de enfrentar sua verdadeira força. A perfeição, nesse caso, é só a desculpa mais aceitável para continuar pequeno. Para entender por que o perfeccionista vive nesse ciclo de imobilidade, é preciso mergulhar no conceito da sombra, um dos mais profundos da psicologia analítica de Jung. A sombra não é apenas o conjunto de defeitos ou traumas. Ela também guarda talentos não vividos, desejos sufocados e potenciais que parecem grandes demais para o ego suportar. É justamente esse material oculto que molda, de forma silenciosa, muitas escolhas. O perfeccionista, por exemplo, constrói uma persona impecável, organizado, disciplinado, obcecado pela excelência. Mas atrás dessa máscara pode estar escondida uma pessoa cheia de medo, raiva ou insegurança. E, ironicamente, também pode estar ali uma força criativa imensa, tão intensa que assusta. Não se trata apenas de fugir do fracasso, mas de evitar o peso de brilhar demais. Jung alertava que tudo o que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, aquilo que é negado ganha ainda mais poder e se infiltra em comportamentos, pensamentos e relações. É assim que muitos perfeccionistas, mesmo sem perceber, sabotam projetos, atrasam decisões e desistem de oportunidades. Acreditam estar apenas esperando o momento certo, quando, na verdade, estão obedecendo a um medo inconsciente. Esse mecanismo se transforma em prisão. O perfeccionista acredita estar no controle, mas é controlado pela ansiedade de ser descoberto, de ser criticado ou de não corresponder às expectativas. E cada vez que posterga uma ação em nome da perfeição, reforça ainda mais o muro que o separa de sua própria liberdade. O que era para ser proteção se torna cárcere. A sombra, portanto, não contém apenas aquilo que não queremos ver em nós, mas também tudo o que poderia nos libertar. Dentro dela está a força criativa, a coragem, a ousadia que poderiam transformar vidas.
O problema é que mantê-la escondida tem um custo altíssimo que se manifesta em ansiedade crônica, procrastinação, relações interrompidas e a dolorosa sensação de não viver de verdade. De fora, o perfeccionismo pode parecer uma virtude. Dedicação extrema, busca constante pela excelência, resultados impecáveis. Mas por dentro, o custo psicológico é devastador. Jung já alertava que tudo aquilo que deixamos de viver cobra um preço alto. E no caso do perfeccionista, esse preço costuma se manifestar como ansiedade, culpa, autocrítica sem fim, e uma vida que, apesar de parecer organizada, é cheia de frustrações. Uma das maiores armadilhas é a ilusão de quase pronto. O indivíduo está sempre prestes a começar, lançar, expor-se, mas nunca chega lá. O momento ideal nunca chega, porque sempre falta um detalhe. Essa espera interminável drena a energia vital. O que deveria se transformar em ação e criação se perde em um redemoinho interno. Daí vem o cansaço constante. Mesmo quando nada de concreto é feito, o sofrimento também cresce com a autocrítica exagerada. O perfeccionista não tolera pequenos erros. Um deslize mínimo se torna uma catástrofe interna, corroendo a autoestima. Jung lembrava que o ego, quando se identifica demais com a persona, a máscara social impecável, não suporta falhas. Cada erro é sentido como uma ameaça à identidade, como se pudesse revelar ao mundo uma verdade escondida, a de que talvez a pessoa não seja tão capaz quanto aparenta. E esse peso não é apenas psicológico, ele é existencial. Viver abaixo do próprio potencial gera vazio. O perfeccionista até pode ser elogiado pelo mundo, mas por dentro sente-se em dívida consigo mesmo. Sabe que poderia ter ido além, que poderia ter ousado mais. Reconhecer isso dói tanto que, muitas vezes, prefere-se continuar no ciclo de ajustes infinitos a encarar a realidade de uma vida desperdiçada. Além disso, o perfeccionismo distorce a relação com o fracasso. Errar deixa de ser aprendizado e se transforma em prova de incompetência. Essa visão gera pavor de arriscar, mata a criatividade e sabota qualquer inovação. Afinal, criar é experimentar, e experimentar sempre envolve falhar. O resultado é uma existência travada, que parece organizada por fora, mas carrega uma angústia silenciosa por dentro. As consequências também aparecem nas relações. O perfeccionista, além de cobrar de si mesmo, costuma projetar suas exigências nos outros. Parceiros, amigos, colegas de trabalho, todos passam a ser medidos pelo mesmo padrão rígido. Isso cria tensão, frustração e, muitas vezes, solidão. Afinal, ninguém consegue corresponder a expectativas tão inflexíveis, nem o próprio perfeccionista. Esse comportamento faz com que as conexões se tornem superficiais ou frágeis. As pessoas ao redor sentem o peso das críticas ou da cobrança silenciosa. Com o tempo, os vínculos se desgastam. O perfeccionista, por sua vez, acredita estar apenas buscando qualidade, mas na prática está afastando quem mais poderia oferecer apoio e compreensão. Jung já dizia que viver desconectado do verdadeiro eu nos torna vulneráveis. Quando se vive para manter uma imagem impecável, a pessoa se distancia de quem realmente é. E nesse processo surge o risco de crises de identidade, ansiedade profunda e até depressão. O preço de sustentar a máscara é muito maior do que parece. Mas Jung também apontava uma saída. Ele não via o perfeccionismo como algo a ser simplesmente destruído, nem como um sinal de fraqueza moral. Para ele, era uma defesa legítima, só que cristalizada em prisão. A chave não está em abandonar o desejo de excelência, mas em transformar a energia aprisionada em algo vivo e criativo.
Esse caminho, chamado por Jung de individuação, é o processo de se tornar quem realmente somos. Nele, a sombra deixa de ser apenas inimiga e passa a ser integrada. Os impulsos, talentos e medos que antes estavam escondidos podem ser reconhecidos e usados de forma consciente. E é nesse ponto que a rigidez do perfeccionismo começa a se dissolver, dando lugar a uma força muito mais autêntica. O que diferenciava Jung de tantos outros pensadores era sua forma de enxergar o sofrimento humano. Para ele, sintomas como ansiedade, compulsões e bloqueios não eram apenas problemas a serem eliminados, mas mensagens do inconsciente. No caso do perfeccionismo, a mensagem é clara. Existe uma vida não vivida, um poder sufocado, pedindo para emergir. O perfeccionismo não é um defeito moral, mas um mecanismo criado para proteger o ego do que ainda parece grande demais. Mas quando essa defesa se endurece, transforma-se em prisão. O caminho de saída para Jung não era rejeitar ou destruir esse traço, e sim integrá-lo ao processo de individuação. Esse processo consiste em unir as partes fragmentadas da psique, reconhecendo inclusive aquelas que escondemos de nós mesmos. Não se trata de apagar a sombra, mas de trazê-la à luz, de transformar a energia que estava reprimida em combustível para a vida. O perfeccionista precisa entender que seu impulso por excelência não é ruim em si. O problema surge quando essa força se torna tirânica e paralisa a ação. Quando integrada, essa mesma energia pode se converter em criatividade, coragem e realizações de grande valor. O que aprisiona pode, quando consciente, se tornar libertador. Esse caminho exige coragem. É preciso olhar para dentro e perguntar: o que estou evitando descobrir ao buscar tanto a perfeição? Para muitos, a resposta é devastadora. Estão evitando encarar o que realmente poderiam ser. Estão fugindo da responsabilidade de usar seus talentos, sua voz e sua força. Brilhar exige coragem, mas também exige aceitar a vulnerabilidade que vem junto. Outro ponto central em Jung era a aceitação da imperfeição como parte essencial do processo criativo. Crescimento nasce do erro, da tentativa, da experiência. Quem espera estar perfeito antes de agir nunca realiza nada de significativo, porque a perfeição absoluta é inalcançável. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos que a primeira versão de qualquer coisa será imperfeita e que está tudo bem. Aceitar a imperfeição não significa se acomodar. Pelo contrário, significa liberar a energia psíquica que estava paralisada pela obsessão. Quando entendemos que a vida se constrói em tentativas, abrimos espaço para o novo. É nesse terreno instável que surgem ideias originais, soluções criativas e obras autênticas. O erro não é sinal de fraqueza, mas parte natural do processo de criação. Jung sugeria práticas simples para iniciar essa transformação. Uma delas é o diálogo com a sombra. Em vez de reprimir pensamentos e medos, escrever sobre eles, questionar sua origem e dar-lhes forma consciente. Outra prática é agir mesmo sem sentir que está pronto. Terminar o rascunho, lançar o projeto, iniciar a conversa. A ação imperfeita liberta a psique, enquanto a inação a aprisiona. Também é fundamental estabelecer limites para a preparação. O perfeccionista pode passar meses estudando, revisando e ajustando. Por isso, impor prazos curtos e desconfortáveis ajuda a romper o ciclo. Planejar, sim, mas agir logo depois. A perfeição não está no preparo infinito, e sim na coragem de ajustar o caminho enquanto se caminha. Pequenas vitórias conscientes também ajudam a quebrar o padrão. Escrever um texto sem revisar 10 vezes, gravar um vídeo sem refazer 20 vezes, entregar algo bom o suficiente. Cada ato desses cria novas conexões no cérebro,
mostrando que a vida não desmorona diante da imperfeição. Pelo contrário, é aí que surgem crescimento e aprendizado. O grande ensinamento é simples: a ação imperfeita sempre será superior à inação perfeita. O perfeccionismo se disfarça de virtude, mas é apenas medo travestido. E enquanto não for confrontado, roubará anos, talentos e oportunidades. Para Jung, a plenitude está em ser inteiro, inclusive com as falhas. É na vulnerabilidade da ação real que se encontra a verdadeira força. Depois de compreender toda a lógica psicológica do perfeccionismo, surge a pergunta que mais importa: e agora, o que faço? Entender intelectualmente que se trata de medo não é suficiente. Reconhecer que existe um poder escondido atrás da máscara também não basta. É preciso trazer esse conhecimento para a prática diária, para a vida real, onde a transformação acontece. O primeiro passo é agir antes de se sentir pronto. Escreva o texto, grave o vídeo, apresente a ideia. A psique precisa de movimento, não de justificativas. Quanto mais se adia, mais a ilusão do ainda não cresce e prende. O segundo passo é criar prazos curtos, quase desconfortáveis, para se obrigar a sair da preparação interminável. A perfeição não vem da espera, mas da prática constante. Outro exercício é confrontar os próprios medos por escrito. Pergunte-se: o que é o pior que pode acontecer se eu fizer isso de forma imperfeita? Ao nomear o medo, ele perde, em parte, de sua força. Muitas vezes percebemos que a catástrofe imaginada não passa de exagero mental. Esse simples ato já reduz a paralisia. Também é essencial aceitar que a primeira versão de qualquer coisa será apenas um esboço. Um rascunho imperfeito é sempre melhor do que um projeto que nunca saiu do papel. A vida se constrói em versões sucessivas, em ajustes, em tentativas. É nesse fluxo que a energia psíquica encontra saída saudável, em vez de se transformar em angústia. Por fim, busque pequenas vitórias contra o perfeccionismo. Permita-se entregar algo bom o suficiente deliberadamente. Cada vez que você faz isso, cria provas internas de que não precisa da perfeição para avançar. Aos poucos, a mente aprende que é melhor arriscar-se imperfeito do que permanecer prisioneiro de uma ilusão inatingível. Jung acreditava que a transformação verdadeira não vem de discursos, mas de ação concreta. E enfrentar o perfeccionismo é justamente dar o passo que mais tememos. A vida não espera. Enquanto você adia, o tempo passa. Projetos ficam na gaveta, ideias perdem força, sonhos morrem sem ter sido vividos. A escolha é simples: agir, mesmo imperfeito, ou permanecer paralisado. O sofrimento, segundo Jung, não vem de uma vida difícil, mas de uma vida que não é sua. O perfeccionismo, nesse sentido, é a armadilha mais elegante. Mantém você ocupado, mas distante de sua autenticidade. É preciso coragem para encarar que o tempo investido em ser impecável poderia ter sido gasto vivendo de fato. O grande segredo é que a verdadeira força está justamente na vulnerabilidade. É quando aceitamos nossas falhas, nossos limites, e ainda assim nos lançamos ao mundo que descobrimos nosso poder real. O brilho não nasce da perfeição, mas da autenticidade. É na imperfeição da ação que a vida ganha sentido. E aqui está o convite final. Reflita sobre o que você vem adiando em nome da perfeição. Qual projeto, qual sonho, qual escolha você está guardando para um dia que talvez nunca chegue? Lembre-se, agir imperfeito hoje é infinitamente mais poderoso do que esperar eternamente o dia certo. Se este vídeo fez sentido para você, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que podem transformar sua forma de enxergar a si mesmo e a vida.